Muito boa noite, pessoal. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas para mais um encontro da nossa etapa prática. Vocês me veem e me ouvem bem, gente? Sim, Sim, que bom. Desejo uma ótima sim. terça-feira para todos. Espero que estejam bem por aí e que a gente consiga fazer um bom trabalho hoje. Como de costume, eu vou pedir para vocês colocarem no chat o nome completo de vocês, por gentileza, para auxiliar a gente na frequência. Silenciar aqui o microfone de vocês por enquanto, para que a gente não tenha ruídos aqui na gravação. Ok, maravilha. Então vamos lá, pessoal. Temos hoje mais um caso clínico, né? Para a gente acompanhar e exercitando aí o nosso raciocínio clínico, nossa maneira de pensar a teoria que sustenta a prática psicanalítica. Então, deixa eu partilhar aqui com vocês a tela para a gente fazer uma leitura comum. E então nós seguimos com as pontuações. A tela foi compartilhada, pessoal? Pois sim. Obrigado, vamos lá. Tudo ok aqui. Maravilha. Bom, as informações iniciais do nosso analisante da noite nos diz que ele vai ser tratado como L, é um homem de 33 anos solteiro, que até o presente momento da apresentação do caso está na 7ª sessão. Temos aqui o nosso histórico a respeito do analisante L, que vai nos dizer que ele é formado em Geologia pela Universidade USP, São Paulo, há 8 anos. Atualmente trabalha em uma empresa de montagem de tendas com mais 2 amigos. Reside em uma cidade próxima a São Paulo com seus pais e o irmão mais novo. A queixa inicial da procura pela psicoterapia foi o término de seu namoro de 14 anos há poucos meses do início do tratamento, juntamente com uma insatisfação na sua carreira profissional e o regresso para a casa dos pais. Na entrevista inicial, ele relatou ter ficado muito confuso e triste com o término do namoro, pois havia sido bem conturbado. Ellie percebia que a relação com N, sua ex-namorada, já não estava bem há um tempo. Entretanto, conversas, diálogos ou brigas não aconteciam. Ellie começou a ter o hábito de, entre aspas, fuçar no celular de N. E um dia descobre mensagens carinhosas com um rapaz do trabalho de N. Ellie contou ter ficado furioso e ligou ameaçando N. Disse que ia matá-la. Entretanto, logo completou sua fala que jamais faria isso, que não era um cara de violência. Ellie disse ser um pouco impulsivo e controlador, e que sua antiga namorada também falava que ele era. Contou da forte dependência financeira. Aqui a gente tem, pessoal, um ponto para corrigir. Não sei quem de vocês aí está acompanhando o nosso encontro de hoje pelo notebook. Se vocês estiverem, derem uma olhada aí no teclado de vocês, vocês vão ver que a letra H é bem próxima da letra N, né? Então, para todos os efeitos, essa H que apareceu aí é só um erro de digitação, tá? Já foi informada a coordenação, a gente trata como N para vocês não ficarem confusos. Até porque quando a gente está relatando um caso e a gente vai inserir alguma
pessoa nova, no caso, algum personagem novo, a gente contextualiza, colocando ali entre parênteses para o leitor conseguir se situar, né? Então, contou da forte dependência financeira de N. Quase tudo era ele quem pagava. Sempre a ajudou financeiramente. Afirmara que N era egoísta e não contribuía muito com as despesas do casal. Trabalhou como geólogo em uma empresa em São Paulo, mas foi demitido ano passado. E mesmo desempregado, continuou morando com N por mais alguns meses. Depois do término, ambos fizeram um acordo de divisão de bens. Então, N ficou com alguns móveis e L ficou com o restante e com o carro. Achou injusta a divisão dos bens, mas não discordou nem argumentou contra L. Tentou uma separação amigável. Mas N preferiu se manter distante e com poucas palavras. Ela mudou de telefone e se afastou dos amigos em comum do casal. Ela fantasiava e ela já havia superado o término, quanto ele não. Só aceitar aqui os colegas que estão chegando agora. Prontinho. Depois da entrevista inicial, Ellie faltou nas 2 semanas seguintes, alegando ter se esquecido e ter outros compromissos de última hora. Na segunda falta, a terapeuta entrou em contato para uma tentativa de remarcar a sessão e entender melhor o motivo das faltas. Relatou que ficou mal depois da sessão. A terapeuta perguntou se esses esquecimentos não poderiam ter a ver com o fato de não querer entrar em contato com esses assuntos. Ellie concordou e disse que percebeu que precisava de um momento para ele. Foi feito novamente um acordo terapêutico, explicando que mesmo as faltas eram cobradas e as sessões poderiam ser reagendadas, desde que justificadas e que estivessem dentro da disponibilidade de ambos. Já passou por consulta psicológica antes, no entanto, não sentiu afinidade com eles. Sexta sessão, na hora da sessão, a terapeuta chamou por ela na sala de espera. Vamos lá, Ellie. Ao entrar na sala de atendimento, Ellie comentou rindo que se assustou um pouco com o jeito que a terapeuta o chamou. Estava distraído resolvendo problemas da empresa. Por isso o susto. A terapeuta perguntou se essa fala havia lhe lembrado de uma situação ou alguém. Ele disse que sim, quando alguém está bravo, e comentou de sua mãe. Relatou novamente sobre seus problemas no trabalho e a dificuldade de morar na casa dos pais. Tento ficar no meu canto, não atrapalho ninguém. Ainda mais que minha mãe é extremamente invasiva. Entra no quarto sem bater, fica ligando para saber onde estou. Sente saudade dos bons momentos com ele. E também se magoa quando lembra dessa história. Passei todo esse tempo com ela para acontecer isso, e ainda saí no prejuízo e como vilão da história. Fantasiava ainda que ele já tinha superado o término e que estava bem. A terapeuta retomou uma questão que estava sendo recorrente nas sessões. O que fez Ellie não contar para seus amigos e familiares sobre a troca de mensagens de Anne com outro homem? O que te faz pensar que você precisa se colocar neste papel, sendo que o que você está trazendo é outra questão? Ellie disse que não valia a pena, que já era passado, e não queria que Anne ficasse com fama de vagabunda. E também se contasse para sua mãe, a mesma iria querer tirar satisfação com Anne. A terapeuta perguntou o que essa ação da sua mãe poderia representar. Explorando juntos, ele comentou de uma mãe superprotetora e que a superproteção teria algo a ver com fragilidade. Ele contou ser muito controlador no trabalho, fica na marcação de seus fornecedores, sócios e está sempre atualizando sua caixa de e-mails. Prefere ter tudo ao seu alcance. Completou também que é uma pessoa de emoções controladas. Sou estressado, mas consigo controlar minhas emoções. Quando criança, contou que usava fitinhas coloridas para aliviar certos pensamentos angustiantes. Depois de certa idade, parou, pois parecia coisa de louco. Atualmente, consegue controlar essa vontade de querer usar essas fitinhas. Comentou também sobre os problemas financeiros. Está devendo R$ 10.000 para o tio, R$ 1.500 para o irmão e mais um pouco para seus pais.
Está querendo vender o carro para acabar com essas dívidas. A terapeuta questionou sobre esse descontrole financeiro e os pensamentos controladores. A sessão chegou ao fim. Ela se despediu, dizendo que o dia estava quente. Sétima sessão. Ela experimentou o divã pela primeira vez. Antes de se deitar, disse que não tinha nenhuma novidade para contar. Logo comentou que foi a um psiquiatra semana passada, pois estava tendo insônias recorrentes. A consulta já havia sido marcada há um tempo, e sua mãe que o lembrou. Não havia mencionado esse assunto em outras sessões. Relatou ter tomado algumas vezes Rivotril para dormir sem prescrição médica. Pegou de um amigo. A terapeuta questionou o que ele achava disso, e então complementou que achava que realmente poderia ser perigoso, mas que precisava de um remédio para alguma emergência noturna. Na consulta com o psiquiatra, se irritou com a demora do médico e não gostou da ideia de ter que tomar um antidepressivo para dormir, ainda mais que o remédio era caro. Então marcou uma consulta com outro médico e se sentiu desapontado por sonhar com ele novamente. Ele comentou sobre sentimentos de frustração e injustiça com ele mesmo. Abre aspas. Estudei tanto para acabar desempregado na minha área. Fiz uma pós há anos atrás e não pretendo estudar mais. Passei muito tempo da minha vida com uma pessoa e dá nisso. Relator, no entanto, está conformado com tudo isso. Abre aspas. O jeito é levar e esperar que as coisas melhorem. Preciso aceitar. Já me conformei. Fecha aspas. A sessão chega ao fim e ele gostou de ter deitado no divã. Se sentiu mais relaxado. Ok, pessoal. Temos aqui então a leitura do nosso caso clínico de hoje. Caso L, 33 anos. Fiquem à vontade para trazer as pontuações de vocês. O que vocês gostariam de partilhar aí de leitura do caso e nós vamos trocando. Começamos com a Fabiana Lima. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa Desculpa, noite. eu não abri a câmera, mas é que hoje não dá. Bom, eu percebi que esse texto é um pouco diferente dos outros, né? Porque não tem muito bem o psicanalista não faz as interações. Então, eu confesso que eu fiquei um pouco confusa, porque eu não sei se eu tenho que falar agora como sendo a psicanalista ou o que eu observei dele. Você consegue me ajudar, professor, nisso? Você pode escolher. Só tem aí Tá. uma intervenção mais abaixo, né, quando a psicanalista mostra como foi que ela questionou o fato Uhum. dele não estar partilhando com mais ninguém as trocas de Isso, mensagens, né? Aí tem isso. essa fala aqui, que é uma fala direta da psicanalista. Mas você Uhum. pode optar se você parte aí dessa fala, ou do que você foi percebendo da postura, enfim, ou das próprias questões trazidas pelo discurso do Hélio. Tá, eu vou então seguir por essa última opção. Eu percebi que ele está na sétima sessão e, ao mesmo tempo, parece que ele não falou muito ainda, né? Porque ele foi lá falando que estava com problema com a ex, mas foi falar a questão da mensagem bem depois, foi o que eu percebi. Eu senti que ele tem uma certa dificuldade para falar, ele vai levando, ele usou esse termo até no final. A questão dele ter voltado para a casa dos pais, na minha opinião, fez ele perder o controle. E ele sempre foi, me pareceu que ele é muito controlado, foi controlado pela mãe, o que tornou ele, de certa forma, um pouco frágil, mas ele acaba controlando muito, por exemplo, os funcionários, etc. e tal. Me chamou também a atenção que a relação dele não estava legal, mas ele não falava, é como se ele vai sempre meio que empurrando com a barriga. Eu não entendi muito bem uma coisa por conta da letra H. Se quem que sustentava a casa? Era ele ou ela? Deixa eu voltar aqui. Isso me deixou bem confusa. Ele fala de uma dependência financeira, né?
É que me pareceu confuso que... Uhum. Ele conta da forte dependência financeira de N. Ele diz quase tudo Ah, era ele quem pagava, e ele sempre a ajudou financeiramente. Afirmara ok, que N era egoísta e que ela não contribuía com as despesas do casal. ok. A Eu acho queixa que aí dele. também... Perdão. Assim, é a queixa dele, né? Uhum. Eu vi aí também o fato de que ele pagando as coisas, de certa forma, era uma forma de controle, né, dele para com ela. Uma coisa que me chamou atenção, mas pode ser que seja impressão só, a questão do carro, né? Ele ficou com um carro, e eu vejo o carro como o carro pode ser uma simbologia para essa questão do controle também, né? Quando você está dirigindo, você tem as rédeas. E aí ele vai vender o carro para poder pagar as dívidas. Então, assim, pode ser loucura minha, mas eu fiquei um pouco com essa sensação de que agora é que ele vai perder o controle total mesmo, né? Mais uma forma, tipo, dele não tomar atitude e deixar as coisas rolarem. Bom, é isso. Eu tinha mais umas observações, mas é basicamente isso. Ah, e por último, ele ter faltado e esquecido e tal, tem a ver com o mecanismo de defesa mesmo, para não, justamente não encarar as coisas. Ela tem essa questão de não encarar. Uhum. É isso, eu acho Obrigado, que é isso. Fabiana. Obrigada. Já já comento. Luciane Brandão, Olá, boa noite. Eu boa também não vou noite. conseguir ligar a câmera, mas estão me ouvindo bem? Uhum. Bom, o que eu percebi desse caso é que há uma relação que não ficou bem completa ali uma relação edipiana, que não ficou bem completa. O comportamento da mãe evidencia muito do que ele sente hoje. Acho que essa questão do controle que ele traz, assim, de querer controlar coisas e pessoas, vem dessa relação, digamos, desse narcisismo que ficou atrofiado ali naquela relação edipiana, né? E que isso prejudica todas as relações, enfim, da vida adulta dele. Me parece que há algo muito fundamental nessa relação, nessa fase edipiana que não foi completada, né? E que traz essa coisa de controle, de querer controlar. E talvez a relação dele não tenha dado certo, ele não tenha percebido isso ainda, que invadir a privacidade de alguém, trabalhar com essas relações e querer estar toda hora controlando, fala muito sobre ele. E que isso ficou algo que prejudica ele até hoje, né? Então ele tem uma falsa ideia de controle sobre as coisas e as pessoas. E ele não percebeu que isso tudo foge, né, da vida, enfim, da alçada dele. Basicamente foi isso que eu fiz essa percepção, consegui linkar com a parte teórica mesmo. Era isso. Obrigado, Luciane. Já já comento. Cláudia Giane. Oi, Cláudia, está por aí? Você está sem som, Cláudia. Certo. Ok. Vou passar então para a Aldenice. Depois a gente volta para você. Aldenice Pereira está por aí? Boa noite, estão me Boa ouvindo? noite. Sim, Aldenice. Tá. Então, as minhas considerações, eu considerei aqui os 3 pontos, deixa eu ajeitar aqui. Eu considerei aqui 3 pontos, estão me ouvindo assim? Eu tirei um para Sim. não ficar o término do namoro, a insatisfação profissional e o regresso para a casa dos pais, né? E aqui, como Freud diz, que o fim de um relacionamento ele pode ser visto ou entendido como um processo de luto, né, que é a perda de um objeto amado. E aí eu percebi também aqui a dificuldade de aceitação dessa separação, que
ao meu ver, pode ser um mecanismo inconsciente de defesa de uma recusa da perda do objeto, né? E esse objeto pode ser uma identidade no relacionamento, construída no relacionamento, pode ser a perda da própria pessoa, também a perda de um ideal construído, né, para o futuro, ou o próprio relacionamento em si, a própria rotina de vida que eles tinham, né? E aí ele demonstra também que tem um ego, assim, na minha percepção, um ego fragilizado. E aí, com esse ego fragilizado, também é pressionado pelo superego punitivo. E aí ele tem também a culpa, tem a melancolia, tem o abandono, porque o relacionamento terminou, e eu acho que ele se sente envergonhado com o retorno para a casa dos pais. E isso traz uma sobrecarga emocional que impede ele de tomar certas decisões. E aí, ao meu ver, como ele, aqui essa pontuação em relação a esse caso. Aí, em relação à terapeuta, porque eu concordo com a colega anterior, que não tem muita interação com a terapeuta, mas quando ela disse, vamos lá, Ellie, eu acho que ali foi uma forma, ao meu ver, assertiva, né? Porque ali ela trouxe mais elementos para a escuta, porque houve uma transferência negativa, eu acho, da infância. Ele confundiu ela com a mãe, porque depois ele pergunta para ele se ele lembrou de alguma coisa e ele respondeu que lembrou da mãe. Então eu acho que ali ele fez uma transferência e ele confundiu ela com a mãe, né? Que a mãe era uma pessoa controladora, era uma pessoa exigente. Então eu acredito que naquele momento que ela perguntou para ele, ele se assustou por conta dessa transferência, e ele se confundiu, ele sentiu ali como se fosse a mãe dele. Então eu entendi dessa forma. E é o meu entendimento do caso, né? Obrigado, Aldenice, já comento. Professor, só rapidinho, depois eu preciso fazer uma pergunta, não sei se eu posso fazer agora, Se pode você fazer quiser, agora? já pode deixar a pergunta aí. Uhum. Sobre a aula passada, é uma pergunta particular, sobre a aula passada que eu estava trabalhando, não deu para assistir, e eu assisti a live depois, mas eu não encontrei, deve ter, mas eu não encontrei que tipo é o relatório que eu preciso fazer. Não tem um modelo definido, Aldenice. Você pode fazer um relato que inclua observações teóricas sobre o caso, que traga as falas que você traria se você estivesse presente e fosse participar, e que também comente falas dos colegas ou falas minhas, entende? Você comentando falas de tal forma que dê a entender que você conseguiu assistir o vídeo. Mas Tá. o modelo do relato pode ser uma dissertação simples, se você quiser. Tá bom, Ok? obrigada. Por nada. Cláudia, conseguiu? Eu creio que sim, professor. Está me ouvindo agora? Uhum. Ai, que bom. Olha só, boa noite a todos. Com relação a esse caso que a gente está estudando, eu percebo que o L, ele está carente nesse momento pelo término do noivado, né? Ele se sente frustrado profissionalmente, por ter perdido o emprego, está trabalhando em outra área que não é diretamente geologia, né? E frustrado sentimentalmente com o término do relacionamento. A questão dele ter faltado as 2 sessões, eu também vi, conforme a colega falou, como uma fuga, né? Como uma defesa, receio de encarar a realidade, que é uma das características também que eu observei nele, né? É tanto que ele tem vergonha até de contar para os pais e para os amigos que ele rompeu o relacionamento com... Aliás, como foi a forma, né, dele ter rompido o relacionamento com a Anne, né? Demonstra também que ele foi um filho super controlado pela mãe, né? Isso também deixou nele essas marcas, essas características, que ele também é controlador dentro da empresa onde ele trabalha, né? Ele tem muitas dificuldades em lidar com frustrações, tem
manias também, como ele relatou, de usar fitinhas, né? É uma questão também de neurose, no meu ponto de vista. E no momento ele apresenta sinais de tristeza, sensação de fracasso, já está com insônia também, e eu vejo isso assim como um quadro de depressão. Foram essas as minhas observações. Obrigado, Cláudia. Já comento também. Arthur? Boa noite. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Tá. Bom, eu tenho algumas observações a fazer em relação a, né, a minha percepção do caso e também algumas observações relativas a possíveis formas de abordagem, né? Me parece que o quadro, né, aponta para uma organização neurótica muito clara, né, com fortes traços obsessivos, né, e com componentes ali de uma histeria secundária ali, uma necessidade de ordem e controle muito grande, né, uma pessoa compulsiva com controle e organização, que claramente indica ali uma certa tentativa de dominar o afeto pela via da ordem do pensamento, né, ou seja, de organizar as coisas para não colapsar, né, e essa dificuldade em lidar com esse término da relação, né, estruturalmente ali também indica uma certa idealização dessa parceira, né, que também tem ali essa relação neurótica, nesse desejo projetado no outro, né, que faz com que ele fique preso a esse objeto do amor perdido ali, né, que também já invoca essa relação com a mãe superprotetora, né, porque tem uma coisa simbólica com a mãe não resolvida, né, que também indica potencialmente ali uma fixação edipiana que não foi elaborada, né? E na cereja do bolo tem a questão das faltas na análise, da resistência ao contato com alguns temas, né? A resistência à questão do divã, né? O desconforto, que são indicativos claros de uma tentativa de defesa egóica, né? Um indivíduo que se protege muito nessa ordem aí, né? Nessa estrutura que ele constrói para si, né? E o término do relacionamento, nesse caso, parece atuar como um gatilho dessa regressão, né? Que o indivíduo volta a viver esse conflito dessa dependência materna, né? Dessa ferida que é uma ferida narcísica lá, da perda da mãe, que parece não estar muito bem resolvido, né? Ele volta para um lugar originário, não só circunstancialmente, né? Ele volta para a casa dos pais, mas enquanto significante, né? Ele retorna para esse lugar originário, onde esse conflito foi formado, vamos dizer assim, né? E aí, nesse sentido, enquanto conduta, né? Eu pensaria em trabalhar inicialmente essa resistência dele, né? Fazendo energia ali nele, essa relação, né? Dos assuntos que ele tem dificuldade, né? Fazendo ele dizer para mim o que ele sente, né, quando esses assuntos, né, que ele não quer tocar aparecem, né, para que essa expressão da falha, né, dessa falta que ele entende, possa ser verbalizada, possa ser, né, trazida à tona para o âmbito da consciência, né. Também trabalhar essa questão do controle como defesa, né, de gradualmente mostrar esse desejo de organização como uma forma de evitar o desamparo, né? Fazer com que ele experimente isso na fala, né? Para que possa emergir essa sensação que ele evita a todo custo, né? Que é essa necessidade de organização de tudo, é uma necessidade de se proteger de um colapso neurótico, né? Que poderia vir ali de uma situação em que ele não se proteja, vamos dizer assim, né? Também uma questão possível é explorar a relação da mãe no campo simbólico, né? Porque o que representaria essa mãe, né? Protetora, invasiva, né? E o que isso repete, né? Como isso se repete nas relações dele com as mulheres, né? Tem uma questão com a ex-namorada, tem uma questão com a analista, né? Que tem um certo desconforto ali nas entrelinhas, né? Mas aparece. E fazer com que ele, né, com que essa emergência possa vir, né, que ele se permita trazer à tona essa angústia de separação, né, mas sem apressar nenhuma, né, sem dar soluções, sem dar conselhos, orientações, né, fazendo com que ele possa
suportar essa angústia, né? Possa trazer essa angústia à tona, para que ele se desproteja, né? Que ele faça com que essas muralhas que ele construiu possam ser progressivamente derrubadas por ele mesmo, né? Ele possa experimentar essas muralhas, né? Porque é um indivíduo que aparentemente está preso o tempo todo numa construção egóica de si mesmo, né? E neuroticamente ali se mantém nessa organização como forma de se estruturar enquanto indivíduo, né? Então, me parece que a abordagem tem que ir um pouco nesse ataque, né? Na direção desse ponto ali no qual ele se protege muito, né? É isso. Obrigado. Obrigado, Arthur. Eu já comento. Andréia? Olá, boa noite. Eu tenho duas situações aqui que eu gostaria de comentar, né? Ele está num processo frustração, tanto que ele fala, né, que ele estudou, ele perdeu o emprego, ele fez pós, ele não vai mais estudar, que o amor da vida dele separou, e aí ele fala dos bens que ele separou, que ele perdeu, que ele não achou justo, e volta para casa da mãe. Então, assim, é um luto, uma frustração, tudo misturado, e aí, mas ao mesmo tempo, eu vejo que ele tenta racionalizar isso daí, porque daí ele fala, o jeito é levar, esperar as coisas melhorarem, preciso aceitar. Então, assim, ele está nesse processo de luto, nesse processo de frustração, mas ele está tentando racionalizar isso. Eu vejo essa questão. Já o outro ponto é a questão da mãe, né? Que a mãe, pelo jeito, tudo que a mãe fez, como ela impõe as coisas para ele passa, ele desloca para as outras pessoas. Então, ele tenta ser controlador, ele tenta fazer as coisas das finanças, acertar tudo, então ele desloca para outras pessoas, ou projeta, eu já não sei se é desloca ou se ele projeta isso para as outras pessoas. E isso foram as duas coisas que eu vi. Obrigado, Andréia. Eu já comento. Okay. Paulo Jonas? Boa noite a todos, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, o que eu anotei sobre essa questão aí, até um pouquinho que a nossa colega falou, parece que ele tem, assim, um complexo edipiano mal resolvido, né? Porque quando ele termina o namoro, ele volta ali para a casa dos pais, esse regresso para a casa dos pais dá a entender que é como se fosse uma criança perdida em busca de orientação. Só que, ao mesmo tempo, ele reclama da atitude da sua mãe, mas ele está procurando, por assim dizer, uma maternagem ali, uma proteção maternal, e isso gera, assim, alguns conflitos com ambiguidade. Por quê? O que a gente observa? Ao mesmo tempo que ele fala que a mãe é protetora, super controladora, tem uma parte dele que quer isso, mas tem a outra que se submete a isso, porque ele não reclama, ele fala que prefere ficar no canto dele sem reclamar para não incomodar ninguém. Ou seja, parte dele é como se fixou lá naquela infância que depende ainda da mãe para tomar as decisões mais importantes quando ele se vê em conflito. E tanto é que foi com o término do namoro, esse regresso para casa. Com essa dificuldade, ele busca o quê? Busca o lar novamente, em busca, talvez, aí dessa maternagem para tomar decisões mais importantes que poderia colocar ele em confronto com a realidade. É essas observações que eu vi. Obrigado, Paulo. Já comento. Rodrigo? Ei, professor, boa noite, tudo bom? Tudo bem, Rodrigo? Eu fiquei algumas aulas sem comparecer, né? Mas eu volto agora. Eu queria fazer algumas observações, né? Assim, esse paciente, ele realmente precisa de abrir o discurso de várias maneiras, deixar analisando. A gente vê que ele é um paciente que está pronto, que ele já está começando a aceitar suas dificuldades em relação ao controle, né? Ele consegue reconhecer que é da mãe e realmente tem uma fixação na fase edipiana que a gente precisa de investigar. Vemos uma criança ferida que precisamos investigar, abrir discurso para essa questão.
um perdão, né, nessa questão do paterna, né, voltado para a mãe, né, dos pais. Ele tem uma referência de autoridade que é a mãe, por repetir esse comportamento. A gente precisa de investigar mais sobre isso, nesse comportamento, e trabalhar a resistência dele e abrir discursos desde a infância, enfim. São só essas observações muito rápidas mesmo para a gente ganhar tempo. Obrigado, Rodrigo. Eu já comento. Ivanildes. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Boa Eu noite. vou primeiro pontuar as observações e tentar superficialmente localizar, porque o que é que eu consegui observar nesse relato? Resistência, transferência, a regressão, a relação edipiana mal resolvida e o ego fragilizado. Ele reclama, ele chega com os sintomas, é a reclamação das perdas. E sobre essa reclamação das perdas, mas ele, ao mesmo tempo, ele resiste inicialmente, e aí eu vou comentar que, embora chame a nossa atenção a pouca, o quanto a terapeuta aparece, aparentemente, mas que no final a gente percebe que a situação tem uma evolução. Então, ele de fato tem as informações e ele não tem as informações, mas ele fantasia que a namorada já superou a situação. Assim como, em certa medida, eu imagino que há um lado fantasioso sobre esse suposto poder que ele imagina no controle das coisas da situação, que aí é essa, de certo modo, reprodução do que ele viveu durante toda a sua vida. E quando ele, na situação que ele relata, há explicitamente, quando a terapeuta chega na recepção e ele vive uma regressão, né? Porque quando ela pergunta qual o motivo o que chamou a atenção, e ele diz que lembrou da infância. Então, eu acho bastante interessante essa única intervenção da terapeuta, porque acontece a transferência e há uma grande habilidade no manejo do setting, que ela aproveita justamente essa situação para provocar, e ele consegue trazer as situações. A resistência, não é, quando ele, com as faltas, com os esquecimentos, ao mesmo tempo que ele abre espaço para que a mãe continue controlando. E essa situação mal resolvida, essa relação de piano mal resolvida, ela reflete nos namoros, né, nos términos das relações, e há uma repetição no modo como as perdas, os sintomas que ele traz acontecem, né? Quase sempre as situações são muito parecidas, e ele inicialmente não reflete sobre isso, mas no decorrer dos relatos, das sessões, na verdade, a gente vai percebendo que há um avanço e uma flexibilização, ele vai compreendendo, ele vai aceitando, ou pelo menos supostamente, digamos assim, chegando as informações, está saindo no deslocamento do inconsciente para um pré-consciente. Algumas coisas nos demonstram isso, algumas atitudes. E nessas tomadas de decisões que ele se omite, é um modo de estar, mais uma vez, assim, vivenciando as resistências, né? E que ela traz os prejuízos que ele não percebe. Então, é isso. E, no final, apesar, o que, para mim, chama bastante atenção, é que, apesar da gente não identificar no relato, nas informações trazidas, essa presença de tantas intervenções da terapeuta, mas o manejo como ela está
conseguindo fazer, tem tido avanços. Isso fica explícito no final, que na 7ª sessão ele se sente mais relaxado, como quem começa a aceitar a sua necessidade de estar ali, nesse processo terapêutico. Obrigada. Obrigado, Ivanildes. Eu já comento. Patrícia? Eu não ficou claro para mim o que ele quer exatamente com a análise, o que ele está buscando. Eu vou falar umas coisas diferentes do que eu ouvi, e desculpa se eu estou confundindo alguém, eu não sei se está tudo errado. Eu não achei ele tão frágil como os colegas, eu achei ele meio orgulhoso. Tanto essa questão de não falar o motivo do término, eu acho que ele que está se preservando. Eu acho que ele entende o término, eu acho que ele vê claramente que não estava dando certo, não acho que tenha sido só o fato, né? Acho que tinha algum problema ali. E eu acho que ele está manipulando a terapeuta o tempo todo. Eu acho que ela não fez errado quando ela fala, ai, quem te lembra, né? Quando fala dessa forma com você. Eu acho que ela devia ter ido mais assim, perguntando como que ele se sentiu com aquilo. E porque eu não acho que ele se assustou, eu não acho que ele teve uma postura de filhinho que se assusta com mãe, eu acho que ele foi uma postura de arrogância, assim, de, ai, você me interrompeu, eu estava aqui e tal. Então, algumas coisas assim. Obrigado, Patrícia. Vamos lá, então, pessoal. Partindo aqui dos comentários de vocês, a gente vai percebendo, né, como a riqueza de comentários distintos, como vai produzindo, né, uma troca de olhares que vai mostrando que existem muitos ângulos de vista a partir dos quais a gente pode ler o mesmo caso, ler a mesma pontuação. Tem algumas coisas relacionadas à própria estrutura do trabalho na clínica que eu queria destacar, tomando por base aqui esse caso clínico, né? Temos as informações que temos, não temos no momento presente a psicanalista, né? Que atendeu, ou que estaria atendendo ele, para que a gente pudesse questionar mais algumas coisas a respeito do manejo, de como ela se posicionou. Então, as nossas falas devem ficar circunscritas dentro do material que a gente tem. Exatamente para que a gente não caia em especulações, né? Uma coisa muito importante é nós sermos capazes de discernir, de ouvir, de organizar qual que é a questão de análise que está levando aquele sujeito a procurar análise, né? Ou seja, a gente chama também de demanda analítica, né? Ou seja, qual que é a questão de análise que está aí em jogo. E no caso do L, aparece uma narrativa que vai dizer que ele está em análise por conta do término do seu namoro esse de 14 anos, né? E também a partir de uma insatisfação na carreira profissional e o regresso dele para a casa dos pais. Então, veja como aí parece que a gente já tem algumas diferentes questões que estão levando ele para análise, mas que, ao mesmo tempo, poderiam ser tratadas como questões distintas, mas que aparecem, aparentemente, correlacionadas, né? Ou seja, término do namoro, insatisfação na vida profissional e regresso para a casa dos pais. Pois bem, quando a gente está lidando com a escuta do nosso analisante, no primeiro momento na clínica, a gente vai ter um encontro para poder falar sobre isso, né? Sobre essa estruturação do início do tratamento. Mas é muito importante que a gente deixe aberto o aspecto da possibilidade de que essas significações iniciais se transformem e mudem, e que elas possam ir gerando outras relações de discurso. Quando o L, então, começa a contar a história dele com a N, o que temos aqui, né? Um primeiro ponto que chama bastante nossa atenção. Ele significa que ficou confuso e triste com o término do namoro, e foi conturbado. Ele fala de uma consciência, né, de que o relacionamento já não estava indo muito bem,
Entretanto, conversas, diálogos ou brigas não aconteciam, né? Não vejo exatamente a necessidade do entretanto aí, porque não acontecer diálogos, brigas e conversas pode ser exatamente um indicativo, né, desse não ir bem. E aí aparece essa informação interessante. Ele começou a ter o hábito de fuçar no celular de N. E um dia descobre mensagens carinhosas com o rapaz do trabalho de N. Primeiro ponto. O que o caso está nos dizendo? O caso está nos dizendo que o L descobriu mensagens carinhosas com o rapaz do trabalho de N. Se essas mensagens carinhosas eram poemas ou sonetos do Pablo Neruda, do Garcia Lorca, ou se eram nudes, ou se eram memes, ou o que era, o texto não nos diz, certo? Isso é importante para que a gente não entre em especulação. O que a gente sabe é que tinha lá mensagens carinhosas entre N e um rapaz do trabalho de N, né? E, inclusive, o termo carinhosas, é interessante saber de onde veio, né? Se foi o próprio L que nomeou isso como mensagens carinhosas, se foi a própria analista que nomeou como mensagem carinhosa, enfim. Então, L conta ter ficado furioso e ligou ameaçando N e disse que ia matá-la, entretanto complementou sua fala que jamais faria isso, que não era um cara de violência. Ele fala ser impulsivo, controlador, e que sua antiga namorada também falava que ele era. Ele fala da dependência financeira de N, como vocês viram aqui, vai falar da divisão dos bens, e o texto vai trazendo para a gente, né, uma ideia que está se chamando aqui de ideia fantasística do L, de que a N já havia superado o término, enquanto ele não. Lembremos que o que torna uma ideia fantasística não é exatamente o fato dela não conter algum nível de verdade, porque nós não sabemos se realmente a N não está lidando melhor com o término do que o L, né? A não ser que a terapeuta tivesse acesso a N para saber, né? A questão é o que configura isso a um nível fantasístico, um interesse de chamarmos isso de uma fantasia criada pelo L, é o que demarca a certeza, é o que demarca a totalidade da certeza, né? Essa ilusão de totalidade, essa construção assertiva que afirma e que embasa que, com certeza, ela está melhor do que eu, com certeza ela já superou e eu não. Que fala desse lugar, desse saber estabelecido, que é de uma ordem imaginária no sentido da ilusão de totalidade que isso produz. Bom, temos aqui também o aspecto das faltas, das quais a gente pode falar também, mas tem um ponto específico que eu queria salientar, né, que fala do recorte do nosso próprio manejo diante de um caso, né? Por exemplo, olhem só, essa fala aqui é muito interessante, por vezes a gente faz muito isso no trabalho na clínica. A gente está vendo, né, aqui o relato da relação dele com a mãe. Relatou novamente sobre seus problemas no trabalho e a dificuldade de morar na casa dos pais. Tento ficar no meu canto, não atrapalho ninguém, ainda mais que minha mãe é extremamente invasiva. Entra no quarto sem bater e fica ligando para saber onde estou. Bom, como nós não queremos, primeiro, né? Não sei, pessoal, quem de vocês, se alguém puder deixar as câmeras ligadas, não está aparecendo aqui para mim, mas se puderem deixar as câmeras ligadas, eu agradeço. Para eu poder ter os rostos de vocês aqui, é melhor do que conversar com as letras e só com o meu rosto, né? Já falo comigo demais em análise, se puder ter interlocutores, seria bom, obrigado. Quem pode abrir. Então, veja só, quando nós estamos olhando para as cenas discursivas do nosso analisante, muitas vezes, o que nós fazemos não é da ordem do tornar o outro a nossa imagem e semelhança, né? Não é da ordem de esperar que o nosso analisante não desenvolva ideais nem paixões, né?
Freud, em 1937, no texto Análise Interminável e Interminável, ele disse que o ideal da análise não é inserir ninguém num esquema de normalidade, nem exigir que aquele que tenha sido analisado em profundidade não desenvolva conflitos ou paixões. Jacques Lacan, no Seminário 1, diz que o ideal da análise não é o domínio completo de si mesmo. Então, em alguma medida, nós não queremos que o L seja qualquer tipo de ideal que a gente tenha para ele. Por que não, professor Pedro? Porque nós trabalhamos com a psicanálise a partir de uma ética desejante que se chama desejo do analista. E o desejo do analista é um desejo de desejo. Ele não deseja nada para o seu analisante. Ele deseja, sobretudo, que o analisante se interesse pelo próprio desejo. Ah, professor Pedro, me diga onde eu posso, de repente, ler mais sobre isso aí, um livro interessante, um capítulo. Procurem o livro Introdução Clínica à Psicanálise Lacaniana, do autor Bruce Fink. E procurem lá um capítulo chamado O Desejo do Analista. É muito instrutivo. Então, vejam só. Como o nosso desejo é um desejo de que o sujeito se interesse pelo próprio desejo, e o nosso trabalho é um trabalho de tornar o inconsciente inconsciente, ou seja, a gente quer que o L tenha a capacidade de ampliar a sua percepção sobre o próprio desejar, de ampliar a sua percepção sobre o seu modo de funcionar, de ampliar a percepção sobre o que a gente chamaria de sua história enquanto sujeito à linguagem. Lembrando que a história não é o passado nessa dimensão. A história é aquilo que se presentifica na vida do sujeito e que tem uma relação, inclusive, com o seu futuro. Uma história que ele descreve com palavras singulares e que constitui a relação dele com o outro. Relação essa que a gente sabe, nós estamos marcados por ela desde o nosso nascimento até a morte. Como é que estamos marcados? Através da linguagem, né? Pois bem, então vejam só. Boa parte desse trabalho de tornar o inconsciente em consciente envolve a gente ser capaz de mostrar ao nosso analisante coisas que podem estar se dizendo na narrativa dele, sem que ele perceba que diz. Coisas que podem estar aparecendo repetitivamente na narrativa dele, sem que ele perceba que se repetem. Coisas que podem se correlacionar com os modos de funcionamento dele, sem que ele perceba essa correlação. Nós apontamos para isso e deixamos que o nosso analisante se interprete. Deixamos que ele correlacione. Inclusive, isso é uma frase muito importante do Lacan, está no seminário 19 dele, quando ele diz que quem se interpreta é o analisante. Isso não quer dizer que o psicanalista não esteja ali para empurrá-lo e para ajudá-lo um pouco no sentido de se interpretar. Então, quem se interpretará é o L. Mas nós temos um trabalho a fazer que é ajudá-lo a se interpretar. Sr. Pedro, como é que a gente faz esse trabalho? Antes de mais nada, a gente ouve. Antes de mais nada, a gente silencia e ouve o sujeito falar. Dá ele um espaço para falar. E o nosso silêncio, como a gente sabe, não é um silêncio caricatural, frio, distante, do psicanalista que está lá pensando no almoço de domingo com a família, enquanto o analisante está ali falando. Ao contrário. O nosso silêncio é um convite às palavras. O nosso silêncio é uma escolha clínica. É uma forma de presença. É um convite para que o analisante fale. Então, esse silêncio precisa ter a marca do interesse, certo? E não do desinteresse. Você está interessado que o analisante se interesse em falar. E isso, inclusive, pessoal, vale para os momentos de início de percurso na clínica, porque é um tipo de discernimento que cada um de vocês vai ter que desenvolver para fazer a sua própria prática clínica. Quando pensarem, por exemplo, em encher a agenda,
né? Principalmente para quem pretende fazer transição de carreira, às vezes quer deixar uma carreira para viver da clínica, né? Geralmente tem um período de transição em que você começa a clínica aos poucos, mantém seu trabalho até que sua clínica lhe permita, por exemplo, se manter com ela. Mas uma coisa que é extremamente importante, né? Observem o nível de suportabilidade de vocês de escuta, certo? Porque de nada vale você começar a trabalhar 8 da manhã, terminar 8 da noite, se a partir das 5 da tarde você não tem mais interesse em ouvir, não tem mais suportabilidade para de fato se interessar pelo outro que está ali falando com você. O segredo não é trabalhar muito, trabalhar bem. Então vejam só, nesse sentido, a nossa leitura do caso, a nossa escuta, prestará atenção na livre associação, que, como vocês sabem, é a nossa regra básica. A gente quer que o L fale. E essa fala livremente associada vai para diferentes lugares. Ele vai falar sobre a mãe agora, daqui a pouco sobre o trabalho, vai falar sobre N. E, por vezes, o nosso manejo, além de ouvir, além de oferecer para ele um espaço para que ele se sinta ouvido, né, ali na sua fala, quando nós intervimos nesse discurso, nós intervimos muitas vezes para pontuar as formações do inconsciente, mas nós podemos intervir exatamente criando espaços entre as falas do analisante e pedindo que o analisante talvez correlacione esses espaços. Por exemplo, nós lemos possíveis repetições aonde às vezes o analisante não leu. Nós, às vezes, lemos possíveis correlações aonde o analisante não leu. E a gente aposta, né, nisso e devolve isso para o analisante. Mas é uma aposta mesmo. É no nível de aposta no sentido de que essa pontuação clínica não exige uma aderência ou uma concordância a priori, entende? Quer dizer, depende, inclusive o analisante pode discordar, pode dizer que não tem nada a ver, pode dizer que tem tudo a ver. A gente só quer saber como ele se implica ou não com aquela pontuação no início. Então, vejam, pegando aqui um exemplo clínico disso que eu estou falando. A gente vê que ali o texto diz que o L, ele está se queixando de que a mãe é invasiva, entra no quarto dele sem bater e fica ligando para saber onde ele está, né? Vocês percebem que existe uma zona de coincidência entre essa cena e a cena de alguém que pega sem permissão o telefone de alguém para fuçar? Né? Não tem uma... Quer dizer, olha, minha mãe entra no meu espaço sem bater. Ela é invasiva porque ela entra sem minha permissão. Mas ele, de certa forma, pegou o celular de N e também entrou sem a permissão, não foi? Aparentemente. Então, como é que a gente lê isso na clínica? Primeiro ponto. Lemos isso na clínica. Suponhamos, esse é uma primeira leitura nossa. Ok, professor Pedro, percebi isso aí também. Agora achei interessante, né? Parece que é uma postura parecida com a da mãe que ele teve, só que com a Ine ele não percebeu. E agora o que eu faço com isso? Clinicamente falando, na hora de manejar. Primeiro aspecto. Quando você for manejar isso, se você quiser uma leitura clínica, você vai estar propondo o que a gente chama de confrontação. O que é essa confrontação? Essa confrontação é uma pontuação aonde você pede quase que o analisante se confronte com o próprio discurso, que ele assine o que ele diz, que ele observe o que apareceu ali na linguagem. Mas essa confrontação, você não sabe se tem nem rival para ela. Como assim, professor Pedro? Porque a confrontação não é entre você e o seu analisante. Nunca é. Não acho que você é o senhor da verdade, seu analisante é o perdido da verdade, e você está ali para ser o gênio da lâmpada dele. Aceite antes a posição de que você não sabe, porque essa é a posição clínica mais honesta e é o que a prática nos manda, né, assumir. Nós não sabemos. Só que é exatamente esse não saber que vai nos nortear para a clínica na medida em que nós não estamos conformados com não saber. Nós sabemos que não sabemos,
mas estamos interessados em saber aquilo que é possível ser sabido. Então, a confrontação não é entre ele e eu, não é entre ele e a analisante dele, e a psicanalista dele. É entre ele e o próprio discurso. E nós, psicanalistas, só estamos ali para garantir que o L se entenda com esse encontro com o próprio discurso. E, portanto, como não estamos fazendo isso baseado num tipo de ideal, nós não devemos, por exemplo, imprimir isso de forma idealizada, para que isso não reforce o superego severo do L, para que a gente não saia da nossa posição de analista, para que a gente não saia do que o Lacan chama de discurso do mestre, ou de discurso do analista, e vá para o que o Lacan chama de discurso do mestre. Vou dar 2 exemplos de manejos, um equivocado e um correto, do ponto de vista da neutralidade. O equivocado seria eu virar para o L e dizer mais ou menos assim: ah, L, mas você está vendo aí? Ó, peraí, vamos com calma aqui, ó. Você falou agora há pouco, entende? Que você começou a fuçar no celular de M. E agora você acabou de me reclamar que sua mãe entrou no seu quarto, sem bater, você chamou ela de invasiva. Por que que você considera invasivo sua mãe entrar no seu quarto sem bater, mas você não considerou invasivo você fuçar o celular de M? Olha, fecha aspas. Isso é uma DR, isso é o cunhado brigando com ele, isso é o sogro, isso é qualquer pessoa que você queira, entende? Mas não é um analista. O analista. L, agora há pouco, né, você falou que você acabou desenvolvendo o hábito de fuçar no celular de N. E você está me dizendo agora que, de certa forma, você considera sua mãe invasiva, que ela entra no seu quarto sem bater, fica ligando para saber onde você está. Você vê alguma relação entre essas duas coisas? Pronto. Ou seja, vejo, não vejo, por que que você está perguntando isso? Nossa, eureka, realmente, né? Que negócio interessante, nunca tinha pensado por esse lado. São todas possibilidades, mas vocês perceberam que não havia, na minha forma de manejar, acusação, não havia tom acusatório, porque o problema do tom acusatório é que ele acusa porque ele já está sustentado num ideal de que ele não seja daquele jeito que se está acusando, percebe? E nós não podemos agir a partir de ideais nossos, egóicos, para o nosso analisante. Senão, o final da análise é quando ela tiver a minha imagem e semelhança, né? Pensando como eu penso, acreditando no que eu acredito, vivendo conforme eu acho que se deve viver. Aí, nessa hora, a gente dá alta, diz que ele tá pronto, está curado, qualquer coisa do gênero, entende? E aí, o ego fortalecido do analista serviu de modelo para o ego enfraquecido do analisante. É isso que o Lacan criticou severamente, sobretudo em alguns modelos da psicanálise inglesa. Pois bem, então seguimos agora com a noção do nosso trabalho, né? Vamos lá. Tem um outro ponto aqui extremamente importante que eu também queria salientar para vocês. O nosso interesse pela dimensão do desejo. Então, esse ponto aqui é extremamente importante, no caso. Acho que a gente pode extrair algumas percepções e lições estruturais daqui. A terapeuta retomou uma questão que estava sendo recorrente nas sessões. Aliás, retomar sessões recorrentes é parte do nosso trabalho. A repetição é extremamente importante na psicanálise. Mas para que haja repetição, é preciso que haja tempo para haver repetição. Então, lembremos que a gente ouve. E não podemos ter problema com repetição, certo? Então, a gente estuda, pessoal, a teoria, a gente faz análise pessoal, a gente leva caso para supervisão para poder escutar melhor, para poder saber melhor o que a gente faz com o que a gente escuta. Mas a qualidade de uma boa escuta, gostar de ouvir, estar interessado em oferecer mesmo naquele momento para o seu analisante, para ouvi-lo, é fundamental. Por isso, cuidado com as resistências do analista, certo? Eu vou, sei lá, eu detesto acordar cedo, e eu marco a sessão do L para 6 da manhã.
Poxa, não faça isso contra você nem contra o L, entende? Se você não gosta de acordar cedo, você marca uma sessão do analisante para 6 da manhã, pode ser que você já leve resistências do analista, né? Já acorde amaldiçoando seu analisante, que vai estar ali tirando do sono, entende? Não faça isso. Marque para as 10 da noite, se for o caso, entende? Quer dizer, tenha o cuidado de evitar possíveis aspectos que poderão afetar a sua capacidade de fato, estar naquela posição. Ah, não estou me sentindo bem remunerado pelo meu analisante. Disse que ia cobrar um valor por análise, mas esse valor que eu estou cobrando eu acho que está muito barato. Né? Me acho mal remunerado. Lembre do que o Freud diz em 1913, no texto sobre o início do tratamento. O psicanalista deve ser honesto em relação à questão do dinheiro, como em relação a qualquer outro conteúdo. E deve lembrar-se, né, de cuidar da sua segurança material. Se você é alguém que trabalha vendendo suas horas de trabalho, é fundamental que você se sinta bem remunerado, certo? Que você sinta que você está recebendo um valor pelo seu tempo dedicado ao seu analisante. Isto é melhor e mais honesto, ainda que você cobre, sei lá, caro, ou algo que você acha caro, do que você, por exemplo, deixar que isso crie uma resistência interna em você. Sabe? Achar que, por exemplo, você está sendo mal remunerado e por isso não deve fazer um bom trabalho. Não deve cuidar do momento de estar ali. A gente vai para uma posição que o Lacan chama de descer, que é melhor do que a posição do ser do analista. Mas é a gente pegar aquele momento e se concentrar para a clínica, entende? Quando a gente vai atender o nosso analisante, a gente pega o nosso ego, nossos problemas, nossas questões e tenta, na medida do possível, não existe, né, analista que não seja atravessado em alguma medida pelas suas questões do seu eu, mas a gente tenta, na medida do possível, fazer o esforço de se oferecer para aquele momento com total importância e valor. Então, vamos lá para o ponto aqui. A terapeuta questiona, né? O que o levou a não contar para seus amigos e familiares sobre a troca de mensagens de N com outro homem? O que te fez pensar que você precisa se colocar nesse papel, sendo que o que você está trazendo é outra questão? Um jeito de perguntar que, não sei até que ponto é um jeito que já soa algum tipo de idealização, do tipo, você devia contar, entende? Mas não temos mais enredo aí textual para saber, né? Então, por hora, vamos entender que ela está questionando a posição dele, que é o correto. E aí ele diz o seguinte, olha que interessante, diz que não valia a pena, que já era passado, e que não queria que N ficasse com fama de vagabunda. E também, se contasse para sua mãe, a mesma iria querer tirar satisfação com N. Quando a gente ouve o L dizer isso, vocês percebem que tem alguns aspectos dessa fala dele que são riquíssimos para a gente poder questionar a dimensão desejante dele, que é o nosso interesse. A gente está o tempo todo levando o nosso analisante a responder a mesma pergunta de formas diferentes. Que pergunta é essa, professor? O que você quer? Qual que é o seu desejo? E o que você quer? Ah, o que eu quero eu não posso. Ok, a gente vai para a parte do não pode depois, mas o que você quer? Se pudesse, o que você quer, né? Enfim. Temos alguns aspectos aqui interessantes, né? Um aspecto que se evidencia logo de cara é essa fala dele, aonde parece que ele está agindo para proteger a N de ficar com fama de vagabunda, né? É interessante porque se a gente pensar bem, até que ponto ele está protegendo ela, ou até que ponto ele está protegendo a si mesmo? Porque será que esse público vulgar que chamaria ela de vagabunda não poderia ser o mesmo público vulgar que chamaria ele de corno também, se soubesse colocar ela na posição de vagabunda, entende? Será que ele está protegendo ela de ser chamada de vagabunda ou está se protegendo de ser chamada de corno? Né? Qual que é a relação nesse sentido? Outra coisa, ele dizer que já é passado, né? É interessante que ele mencione que já é passado, mas ao mesmo tempo esteja trazendo isso para a sua análise, ainda confuso sobre isso, pensando sobre isso, sonhando sobre isso, né? Mas já colocou numa ideia de que é passado.
E tem um outro ponto também, pessoal. Cuidado sempre com a ideia de interpretação que fecha o sentido da coisa. Por exemplo, a gente está aqui, a gente leu o que o Eli mencionou, e eu fiz para vocês aqui uma possível leitura de um aspecto desse dito dele, que poderia estar na dimensão da enunciação, do dizer dele. Não foi dito, mas eu estou me perguntando, será que isso que foi dito não quer dizer isso e aquilo? A gente não faz sempre esse exercício de leitura, né? Foi dito isso, mas o que foi dito quer dizer o quê? Enunciado e enunciação, né? Ah, professor Pedro, achei isso interessante, quero estudar mais enunciado e enunciação na psicanálise. Como é que eu faço? Abre parêntese agora, comercial, momento merchan. Nosso curso de introdução à psicanálise lacaniana aqui pelo EBPC já está com data marcada e já começou a ser divulgada as inscrições. Então, se você tiver interesse em estudar a psicanálise lacaniana comigo aqui no EBPC, para a gente sofrer juntos lendo Lacan, venha, se inscreva, certo? Para a gente seguir ampliando aí o nosso percurso teórico. Fecha aspas, né? Terminou o momento merchan, vamos voltar aqui para a questão, e aí já passo para você, José Carlos. O que a gente, por exemplo, tem em mente é quase sempre uma procura por abrir o sentido para fechar de novo. Por exemplo, qual é o primeiro sentido? O L disse que não quer que N fique com fama de vagabunda. Ah, então é isso. Não, mas peraí. Então vamos lembrar do que o Lacan diz no seminário 2. O psicanalista não deve compreender rápido demais. Existem dois perigos que ameaçam todos os psicanalistas: compreender rápido demais e não ser suficientemente curioso. Então vamos pensar que pode ter mais coisa aí. Ah, o professor Pedro disse que, na verdade, o que estava por trás aí da história é que ele não quer ser chamado de corno. Então é isso. Entende? A verdade é essa. É aí que está o perigo, entende, pessoal? Lembrem do que Freud ensinou para a gente sobre condensação. Não só deslocamento, mas condensação. Lá na Interpretação dos Sonhos, 1900. Ou seja, às vezes, um determinado dito, uma determinada ação é motivada por questões que são multifatoriais. O que é um elemento condensado? É a reunião de uma porção de coisas em uma só. Então, cuidado com dizer que é isto e pronto. Bote sempre reticências. Pode ser isso, então não encontrei a verdade. Eu encontrei um saber sobre a verdade e interrogo. Porque quem tem que me dizer se é ou não é o analisante, não sou eu. Certo? Por exemplo, o que mais poderia estar em jogo aí, né, nessa cena? Um outro exemplo, para a gente fechar essa pontuação, né? Deixa eu só passar aqui para você, José Carlos, primeiro, porque se de repente você quiser pontuar sobre isso, não sei se eu vou esgotar a fala. Eu vou aumentar o volume do microfone, mas vou tirar o meu som. Estão me ouvindo? Sim. É que eu me mudei esses dias, eu mudei meu estúdio. É o seguinte, eu sou cabalista desde muitos anos, né? Então, uma ciência judaica, e a primeira coisa que a gente aprende é sobre o vaso do querer, que a gente nada mais é que um vaso de querer, e que a gente tem que descobrir os nossos desejos, né? Então, tem os baixos desejos e os desejos iluminados. Então, a sua fala do desejo do psicanalista ser que o analisante tenha o seu desejo revelado, etc., ele vai de muito a ver com a Cabala. Eu acho que uma ciência que, lógico, Freud era judeu, né? Então, nós estudantes de Cabala. Então, eu tenho muito isso. Eu passei por diversos psicanalistas e muitos tentavam impor, assim, ou aquele silêncio infinito que eu ia lá só para falar, né? Até que o meu último psicanalista era um Frei. Aí, mas eu acho que
eu estou sentindo, eu quis fazer esse comentário, porque eu estou sentindo a quantidade e o quanto de todas as culturas que eu estudei estão podendo ser aplicados nessa profissão. E eu queria fazer uma pergunta para o professor, exatamente sobre o curso do Lacan e o de neuropsicanálise, se vai ter também. O de neuropsicanálise não é comigo. E eu, até o momento, não tenho informação sobre a coordenação, mas eu acredito que sim, porque é um curso que ele renova turmas, se não me engano, anualmente. Então é provável que sim. Só não sei te dizer exatamente datas de divulgação. Mas aí você pode até se informar mandando um e-mail para a coordenação, que eles te mandam tudo que tiver aí em aberto no momento. Ok? Bom, então, vejam só. Partindo dessa percepção, e retomando isso, né, também aí que o José Carlos mencionou, do desejo de desejo, que é o desejo do analista, a gente tem também essa fala, né? Se contasse para sua mãe, a mesma iria querer tirar satisfação com N. Veja, ele está nos contando o jeito dele de ler as coisas. E a forma como ele se preocupa. A questão que está em jogo para nós é o interesse no que ele quer, no desejo dele. Certo? Por exemplo, será que o fato, o caso nos conta que ele sonhou com N. Infelizmente, nós não temos o relato do sonho em si. Seria muito interessante se tivéssemos o relato detalhado do sonho, né, que ele teve com N, né, mas fala que ele sonhou novamente com N, então parece que ele está sonhando de forma recorrente. Até que ponto, por exemplo, não pode ter nessa coisa dele não contar para os outros, não contar para os amigos, não contar para os familiares sobre o que aconteceu, algum tipo de relação com a forma como ele talvez ainda deseje ou não deseje N. Porque nós não partimos do pressuposto de que, por exemplo, o fato de L ter pegado as mensagens carinhosas de N com o rapaz do trabalho tenha feito com que ele tenha perdido o desejo ou a atração sexual por ela ou a vontade de estar com ela. Se ele vai ficar com ela ou não, aí é uma questão dele. Né? Inclusive, se ele tem ou não tem esse desejo, também é uma questão dele. Mas suponhamos o seguinte, suponhamos que em algum lugar L ainda tem um desejo de que N volte, ou de voltar com N. Não seria, por exemplo, muito mais fácil ele voltar com ela sem ter que administrar para todas as pessoas em torno essa informação de que, por exemplo, aconteceu isso na vida deles? Até que ponto esse ocultamento dessa informação também não pode ter a ver com uma preservação, talvez, de um terreno para uma volta? Enfim, eu não sei, percebem? Eu estou aqui entrando em conjecturas, mas são questões que só quem poderá dizer se é ou não é o próprio L. Ou, se vocês quiserem, melhor ainda, só quem poderá dizer se é ou não é o próprio discurso do L, o próprio ato falho do L, a própria palavra que tropeça, né, que, como bem disse o Lacan, né, são palavras que revelam. Então, nesse sentido, o meu interesse é pelo que o L sabe do seu desejo, e pelo que ele não sabe do seu desejo, e pelo que ele pode nomear do seu desejo, na medida em que ele se interesse pelo que ele não sabe do seu desejo. E aí a gente tem aqui uma dimensão complicadíssima, que é eu estar partindo da premissa de que o L pode querer alguma coisa que ele não sabe que quer. Perceberam? Quer dizer, aí complicou, né? Porque se vale para ele, vale para todos nós, né? Quer dizer, a gente pode querer coisas que não sabemos que queremos. Como assim? É isso que é o inconsciente, né? Não é isso? Se somos psicanalistas, estamos trabalhando exatamente com uma hipótese de que o eu não é senhor de sua própria casa. O eu não é senhor de seu próprio discurso. Né? Ou seja, você pode, no mínimo, ter ambivalências conscientes
E também pode ter ambivalências inconscientes. Só que as ambivalências conscientes já dão um trabalho desgraçado para nós na vida. Imagine as inconscientes. Lembremos que elas se tornaram inconscientes exatamente porque a gente não suportou elas na consciência. Essa tese freudiana, pelo menos, né? Se estamos todos no mesmo continente, durante a conversa aqui, essa é a tese freudiana. É isso que o Freud chamou de ferida narcísica, né? Ou seja, é o fato de que tem coisas sobre o meu eu que podem ser tão difíceis de assimilar, tão angustiantes, tão inaceitáveis, que eu prefiro retirá-las da minha percepção consciente. Acontece que esquecer ou não perceber algo não significa necessariamente livrar-se daquilo. Se esquecer ou não perceber algo significasse livrar-se, a gente nem precisava de psicanalista, porque dava tudo certo, a mente funcionava muito bem, obrigado, a gente ia recalcar o que tivesse de recalcar e seguir a vida feliz. A gente precisa de psicanalista porque tem um negócio chamado retorno do recalcado, cujos elementos do inconsciente estão aí para mostrar. Por exemplo, era para já ter terminado com N, era para estar tudo bem, era para estar seguindo a minha vida muito bem, mas tem um negócio, uma angústia que não me deixa, tem uma tristeza que não me deixa, cuja vontade eu não consigo fazer nada para mudar, né? Tento, mas não consigo evitar. Tem um sonho que toda vez que eu durmo, quando eu durmo, né, quando eu não estou com insônia, que como a gente bem sabe, é a dificuldade de baixar as defesas conscientes. Então, quando eu durmo, eu sonho. Então, parece que tem aqui uma dimensão ambivalente nesse desejo. Onde é que você e eu, psicanalistas, entramos? É entendermos que o sujeito, ele sofre dessas ambivalências, dessa divisão subjetiva, desse lugar desejante, dessa falta de percepção sobre si mesmo, que a gente tenta tornar um pouco maior, que a gente tenta ampliar um pouco mais. A dimensão da nossa leitura teórica e clínica tem que ir para esse lugar. Por exemplo, é uma leitura clínica também, essa que apareceu na fala de vocês. Olha, parece que ele voltou para a casa da mãe, ou voltou para a casa dos pais, porque regrediu, né? Parece que o L estava funcionando ali como um homem e agora voltou para o lugar onde ele era seguro para a criança que ele era. Bom, a gente pode fazer essa leitura e nos interessarmos por essa leitura clinicamente, pensando no que é que a gente faz com isso agora, entende? Porque a gente precisa fazer com que essa teoria sirva para a prática clínica. Então, o Nietzsche já dizia isso, né? Diante de um abismo, a única forma de dar um passo à frente é dar um passo atrás. Então, por vezes, a regressão é uma forma de defesa mesmo, né? O sujeito a gente, quando tem dificuldade de ir para frente, às vezes a única forma de ir para frente é dar um passo atrás, a gente dá um passo atrás, porque essa é a nossa forma de ir para frente. Quando, por exemplo, aconteceu da analista ter falado, vamos lá, Ellen, e ele ter dito que tomou um susto, né, que ele lembrou, e ela pergunta, você lembrou de alguém? Ele disse que sim, quando está bravo, lembrou da mãe e tal. Vamos lembrar o seguinte, a transferência que se dá aí não é simplesmente uma experiência na qual, e é por isso que é muito importante que vocês avancem, pessoal, nos estudos teóricos de vocês. Leiam Freud densamente, leiam Freud, como disse Lacan, com as orelhas em pé, certo? Ou seja, leiam Freud atentos ao texto, a questionar o texto, mas avancem teoricamente, para que vocês possam contemplar os modos como a obra freudiana foram interpretadas, os modos como a obra freudiana foram ampliadas, enfim, e também os modos como a obra freudiana foram deturpadas. Porque o que está em jogo nessa dimensão do aspecto da transferência, por exemplo, não é que a gente interprete a transferência de um jeito imaginário, mais ou menos assim. A transferência se deu aí porque o L colocou a terapeuta no lugar da mãe dele. Ok, mas eu faço o que com isso, clinicamente? Entende? Que outra leitura eu posso ter que me ajude a entender a estrutura disso?
E aí lembremos que essa experiência em si, essa experiência que acabou de acontecer entre o Hélio e a terapeuta dele, não deve ser tomada como uma experiência do passado, entende? Como nenhuma transferência na clínica deve ser simplesmente tomada como uma experiência do passado. Entendam mais ou menos assim. O L tem uma história enquanto sujeito dentro da linguagem. E essa história foi construindo, eu vou usar uma ilustração aqui, que pode funcionar ou pode piorar a percepção, certo? Espero que funcione. Mas pensem assim, é como se o L tivesse indo construindo na relação dele histórias com os outros que funcionam quase como cordas de um violão. E são várias cordas e várias cordas. Nesse momento, quando a terapeuta vira para ele, quando a psicanalista vira para ele e diz, vamos lá, e ele toma um susto, não é simplesmente que ele colocou ela no lugar da mãe e viu a mãe falando com ele. É que é como se nesse momento, essa corda íntima, que está afinada em um lugar específico, tenha sido tocada pela psicanalista, entende? É como se naquele momento ali, o que a psicanalista falou, o jeito como a psicanalista falou, fez vibrar, sabe? Fez ressoar, tocou numa corda íntima que está inscrita nele ali. E faz parte da história dele, entende? Então, não é simplesmente que aquilo não é real, ou que aquilo não existe, entende? Quer dizer que ele traz uma espécie de pré-recepção para aquele momento, para aquele lugar, e foi aquele momento e aquele lugar que ressoaram dessa forma para ele, entende? Porque, senão, a gente vai passar a querer entender quando a gente pode dizer que um sentimento é legítimo ou não. Quando a gente pode dizer que uma reação é legítima ou não. Quando ela é genuína ou não. E aí, nisso, tem muitas questões que se tornam mais complexas e difíceis de aprender, entende? As questões transferenciais são legítimas ou não. De qualquer forma, elas estão presentes na história do sujeito. Né? Será que nós só transferimos no setting ou nós transferimos fora do setting analítico também na vida? E se a gente levar esse discernimento para todos os aspectos da nossa vida, até que ponto a gente vai considerar nossas relações como genuínas ou não, entende? Por exemplo, a genuína vai ser apenas a relação na qual você foi inédito, na qual você não traga nenhum tipo de transferência para a pessoa? Então você não vai ter relação com ninguém, porque, nesse sentido, nós transferimos. Sei lá, se você tem aí um elemento, vamos supor, você... Lembrei aqui de uma entrevista, muito tempo atrás, que eu assisti, da Madonna. E alguém pergunta para ela se ela tinha algum preconceito. E aí ela responde que ela tinha preconceitos com botas de cowboy. Ela disse que não sabia dizer por quê, mas que botas de cowboy deixavam ela desconfortável. Tem uma razão, entende? Ela não sabe, mas por análise se descobre. Tem uma razão para ser botas de cowboy que deixam ela desconfortável. Entende? Aí ela encontra eu ou você. E nós estamos com botas de cowboy. Vai haver, ela vai partir de um sentimento inédito para a gente, de um encontro inédito, né? Você é novo para cada um que você encontra, sempre, zero, tirado da caixa, assim, brilhando. Ou você traz sua história, suas marcas, suas defesas, suas estruturas, seu modo de se defender, seu modo de agir, seu modo de ver, seu modo de pensar, suas feridas, entende? É por isso que a Clarice Lispector diz que, por exemplo, amar não é só a soma das compreensões, é também a soma das incompreensões. Porque tem um monte de coisa já construída que você vai levar para toda a relação que você quer construir. E aí, é claro que cada um vai se implicar nisso de um determinado modo. Luiz? Boa noite, tá ouvindo? Sim. Na realidade, o tempo também já acabou, fiz uma pontuação também, mas os colegas já comentaram muito bem, por sinal, aí. Eu só queria tirar uma dúvida, na realidade, é dúvida sobre como tirar dúvida, porque eu gosto, por exemplo, de rever as aulas, depois as gravações,
e surgem novas dúvidas. Como é que, para quem, como que eu endereço essa dúvida? Para trazer aqui, já vai fugir do assunto da aula do dia, e o tempo é curto. Se nós somos uma turma grande, se todo mundo for ter dúvida, já não vai dar tempo para tirar. Sim. Então, eu queria saber essas dúvidas entre aulas, como que eu faço para direcionar isso? Maravilha, Luiz. Quando eu estou em qualquer tipo de formação teórica e eu tenho dúvidas, geralmente eu encaminho essas dúvidas para a teoria, entende? Porque, assim, sempre vai haver dúvidas. Então, a primeira coisa é que você perceba que é um ótimo começo que haja dúvidas, entende? Ter dúvidas é um excelente indicativo de que você está construindo saber. E tem dúvidas que, por exemplo, as respostas já vão aparecer rapidamente, talvez até em outro caso, porque eu tento sempre trazer algumas falas que sejam estruturais para servir para vários casos, mas talvez tenha outras dúvidas teóricas que você pode, por exemplo, trazer num nível mais abrangente, e aí eu posso, por exemplo, aqui em algum momento, pontuar algum texto que você pode ler, entende? Sobre aquele aspecto, sobre aquela dúvida, ou pedir para algum colega, enfim. Há diversas possibilidades de você procurar na literatura psicanalítica quando você conseguir formalizar a dúvida, se for o caso, entende? E aí você pode, por exemplo, se utilizar do caso do dia para formalizar uma dúvida que tem a ver com aquele caso, mas que, por exemplo, também tem a ver com outro. Você só atualiza o exemplo, alguma coisa assim. Pode ser uma estratégia, entende? Ok. Obrigado. Isso, claro, por nada. Isso, claro, se não for aquele caso, como disse o Rainer Maria Rilke, onde é necessário viver as perguntas, né? Que às vezes ele diz que tem perguntas que a gente responde e tem outras que a gente vive, né? Então, às vezes pode ser esse o caso. Okay, bom, obrigado, professor. Por nada, Luiz. Então, para a gente fechar, pessoal, eu queria só pontuar aqui com vocês essa última fala dele, né, para a gente encaminhar para o nosso fechamento. Olha que interessante também, quando a gente começa a prestar atenção no que está sendo dito pelo nosso analisante com detalhe, né? Estudei tanto para acabar desempregado na minha área, né? Fiz uma pós há anos atrás e não pretendo estudar mais. Passei muito tempo da minha vida com uma pessoa e dá nisso. Relatou, no entanto, estar conformado com tudo isso. O jeito é levar e esperar que as coisas melhorem. Preciso aceitar. Já me conformei. Veja, pessoal, a gente se interessa pelo jeito como o nosso analisante constrói com palavras o seu desejo. A gente se interessa pelo jeito como o nosso analisante constrói com palavras a sua falta de querer. Que é um querer, né? Já que a gente não pode desejar não desejar. Porque desejar não desejar já é um desejo. Infelizmente. Eu não quero estragar a vida de ninguém, mas não temos como fugir de duas coisas na existência. Da ideia de um eu e do problema de sermos desejantes. Ainda que a gente lute para não desejar. Ainda que o seu desejo seja chegar num lugar onde você não deseje, esse é o seu desejo. Não podemos dar... É o mesmo problema da linguagem, que fez o Lacan dizer que não existe metalinguagem. Ou seja, nós não podemos dar as costas à linguagem para falar da linguagem. A gente usa a linguagem para falar da linguagem. E isso cria para a gente possibilidades, mas também cria um monte de limitações. Para saber mais, Momento Mechan, venha fazer o curso de Introdução à Psicanálise Lacaniana. Último comercial do dia, prometo. Então, vejam só. O que está em jogo aqui, pessoal, para a gente, é prestar atenção na forma, no detalhe como o sujeito veste seu sofrimento e suas dores e sua história com as palavras. Olha que interessante. E a gente se preocupar em saber se ele está se ouvindo. Entende? Porque a gente ouve o nosso analisante para ajudar o nosso analisante a se ouvir. Que é a nossa segunda tarefa. Não só ouvir o analisante. A gente ouve o analisante e pontua para ajudar o analisante a se ouvir naquilo que ele diz. E, por vezes, nós fazemos isso não a partir de uma noção que reforce um suposto saber em nós, né? Eu gosto muito da ideia do Lacan, quando ele diz que a interpretação do psicanalista deve estar entre a citação e o enigma. O que significa estar entre a citação e o enigma? Por vezes, a citação é aquilo que a gente colhe do enunciado da fala do nosso próprio analisante, das palavras do que a pessoa nos disse, e nós inserimos ali o enigma.
e devolvemos aquela pontuação. Como é que eu poderia inserir o enigma aí nesse caso, professor, nesse recorte? Olha que interessante. Ele diz assim, o jeito é levar e esperar que as coisas melhorem. Preciso aceitar. Já me conformei. Eu vou para uma posição chamada de douta ignorância, né, termo que o Lacan tira do cardeal Nicolau de Cusa, de um livro muito interessante escrito por ele, e, por exemplo, questiono o seguinte a Ellie. Como assim, Ellie? Preciso aceitar, mas já me conformei. Se você já se conformou, você precisa aceitar? O que é que você precisa aceitar e o que é que você já se conformou? Eu não sei, eu estou realmente querendo saber, entende? Mas ele não percebeu que essa fala dele apontou para um lugar muito interessante. Por um lado, eu preciso aceitar, já me conformei. Já se conformou que precisa aceitar? Ou já aceitou alguma coisa e não se conformou com outra? Percebem que eu estou criando equívocos da palavra? Eu estou pegando a frase e estou abrindo espaços nela onde aparentemente não existiam, estava tudo bonitinho. Por que eu estou fazendo isso para o analisante? Para que nesses espaços apareça o novo, para que apareça nesses espaços alguma dimensão desejante, certo? Para que ele saia dali implicado e pensando sobre isso. E traga alguma pontuação, traga mais palavras sobre as palavras que ele já disse, certo? Então, lembrem disso, pessoal. A nossa leitura do nosso analisante tem que estar implicada o tempo todo em um não julgamento. O que nos interessa é sabermos e lembrarmos que o L está nos oferecendo, e levem isso para todos os analisantes que vocês receberem. Aquela pessoa que está ali com você na clínica, ela está sendo a melhor versão dela mesma que ela consegue ser naquele momento, considerando o lugar de onde ela vem, a história que ela tem e tudo que ela passou, certo? Então, é muito importante que a gente valide isso. Outro dia eu estava falando num grupo de supervisão, eu estava em supervisão no caso clínico, e aí pontuando algumas coisas, era uma supervisão online, no caso ao vivo, né? A analista estava lá com o caso. E aí a gente meio que no final brincou assim, que parecia corredor polonês. Não sei se você sabe o que é, né? Quer dizer, a pessoa vai passando e vão batendo. Enquanto você vai atravessando, você vai apanhando dos dois lados ali de quem está ali, né? E foram tantas pontuações dentro da supervisão que no final eu brinquei, a supervisão parecia um corredor polonês, foi foda. Mas a questão é, estar em supervisão é fazer uma análise que aceita se questionar, entende? E quando, por exemplo, a gente vai para uma supervisão e percebe que a gente falhou na nossa ética da neutralidade, da abstinência, do desejo do analista, por exemplo, é muito importante a gente lembrar que o fato de estar em supervisão já fala de um posicionamento ético, entende? Ainda que na supervisão você descubra que você não foi ético, você só descobriu porque você teve o posicionamento ético de ir para a supervisão. Percebe? Então, isso também tem que ser valorizado. É a mesma coisa um analisante, que se apresenta para a gente com toda a sua agressividade transferencial, com todas as suas projeções transferenciais, com toda a sua atenção transferencial, entende? Entendam que aquilo ali é o melhor que o sujeito tem naquele momento. E o nosso papel é esse, de não idealizar a transferência. Ou seja, não esperem que os analisantes de vocês vão ser os personagens da sessão de terapia da Globoplay. Que vocês vão, de cada 10, vocês vão encontrar um ou dois daquele clima, entende? Se preparem para transferências muito mais, às vezes, densas, um tanto desorganizadas, tensas, entende? Que vão precisar de tempo para se estabelecer e se organizar. Porque esse aqui, na maioria das vezes, é o feijão com arroz da clínica mesmo. Mas lembrem que vocês estão procurando, pessoal, um trabalho, e vou lhes dizer, pelo menos eu considero o trabalho menos tediante do mundo. Porque a cada novo caso clínico, enfim, sua alma, como diz o contado Caligares, não sai do mesmo tamanho. Então é isso, certo, pessoal? Obrigado pelo nosso encontro de hoje, né? Sigamos com a nossa supervisão clínica, leiam o nosso próximo caso clínico e uma boa semana para a gente. Até mais, tchau, tchau. Boa noite a todos. Até mais, boa noite. Colega. Até mais.